Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. Para você que segue meus endereços telemáticos, temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Edição de quinta-feira, dia 16 de março de 2022. Aliás, 23. Ainda estou pensando em 2022, né? É 2023. É o terceiro mês do ano 2023, né? Quinta-feira, então, 16 de março de 2023, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela venera os santos Tassiano Carlos Garnier, Antônio Daniel, José Gabriel do Rosário Brocheiro. São então os santos desta data. A igreja tem sempre os seus santos. São pessoas que passaram por essa vida e fizeram bem. Estamos vivendo o tempo da quaresma, hein? Março é o terceiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês internacional da mulher, mês da escola, do outono, da água e da Constituição. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se no dia 21 de dezembro de 2022. A estação do outono começa no dia 20, agora, 20 de março, às 18h25. A fase da lua é quarto minguante, estão se passando 75 dias do ano, faltam 290 dias para terminar 2023. É a terceira semana da quaresma na Igreja Católica. Dia Nacional de Conscientização sobre Mudanças Climáticas, Dia Nacional do Ouvidor, Dia do Agente Penitenciário Federal e Dia do Médico Clínico. Aquele que atende a todo mundo, né? O médico clínico, você vai lá procurar, não tem o especialista, é o clínico que te atende. Indicadores econômicos, vamos ao salário mínimo nacional, 1.302 ou 1.320. Taxa Selic 13,75% ao ano. Foi divulgada pelo Copom, do Banco Central, em 1º de fevereiro de 2023. A inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,60%. Foi divulgada em março agora de 2023 pelo Banco Central do Brasil. Vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. É o principal produto agrícola do estado. Fechamento dos negócios na terça-feira, dia 14 de março de 2023. O café arábica bebida dura, saca de 60 quilos do produto em grão, foi cotada a R$ 1.025. Houve queda de preço. Café arábica bebida Rio, 920. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 601. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,2% no dia 14 de março, cotado a R$ 5,25. A Bolsa de Valores, B3, fechou em baixa de 0,18% a 102.932 pontos. Vamos a outras notícias agora. Olha, vacinas sem validade na atual gestão dos petistas. Eles que são tão críticos, né? Estão deixando vacinas vencerem. 27 milhões de vacinas vencem na administração nacional petista, que muitos chamam de desgoverno. Então, na nova gestão federal petista, mais de 27 milhões de vacinas contra o novo coronavírus, a Covid-19, perderam sua validade. A informação foi divulgada pela pasta na terça-feira, 14 de março de 2023. Segundo o endereço telemático Revista Oeste, em 3 meses, mais 5 milhões de doses também vencerão e mais 15 milhões de vacinas terão o fim do prazo de validade em 6 meses.
Agora vamos falar de confusão generalizada no Rio Grande do Norte, estado do Nordeste. Um homem morreu após ataques generalizados em cidades do estado do Rio Grande do Norte na madrugada de terça-feira, 14 de março de 2023, inclusive em Natal, a capital potiguar. 100 agentes da Força Nacional de Segurança foram autorizados a agir no estado nordestino na tentativa de trazer a ordem e a paz de volta. Prédios públicos e veículos foram danificados. Agora uma notícia sobre loteria de números. Você joga em loterias de números? A mais famosa é a Mega Sena, mas a Quina também às vezes dá um bom prêmio. Então vamos lá, a Quina da Caixa Econômica Federal, concurso é o número 6.099. A aposta da Quina de Colatina, olha, um apostador de Colatina ganha quase 6 milhões de reais. Meu Deus do céu, hein? Se souber aplicar, souber lidar com dinheiro, né, a pessoa terá uma vida boa, mas se não souber, né, infelizmente, terá problemas. Colatina, no noroeste do estado do Espírito Santo, tem uma aposta ganhadora do prêmio para 5 acertos no concurso da Quina, número 6.099, sorteado na terça-feira, 14 de março de 2023. O outro ganhador apostou pelo canal eletrônico. Cada um tem direito ao prêmio de R$ 5.994.897,77. As dezenas sorteadas foram 04, 13, 29, 57 e 72. Com 4 acertos, foram 210 apostas ganhadoras e o prêmio individual é de R$ 3.334. Com 3 acertos, foram 11.440 apostas ganhadoras. Cada uma leva R$ 58. Com 2 acertos, foram 256.684 apostas ganhadoras, com um prêmio de R$ 2,59 para cada uma. A arrecadação total foi de R$ 15.385.000. E temos também a loteria mais famosa, a Mega Sena, acumulou, hein? E a estimativa de prêmio nesta quinta-feira é de 18 milhões. O concurso 2573 da Mega Sena, realizado na terça-feira, 14 de março de 2023, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 06, 26, 32, 35, 37 e 49. O próximo concurso, o 2574, ocorre nesta quinta-feira, hein? 16 de março de 2023. A estimativa de prêmio é de 18 milhões de reais. Já existe um acumulado de 13.642.781 reais. A Quina da Mega Sena teve 37 ganhadores e cada um recebe mais de 58 mil reais. Os 2.718 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 1.136. A arrecadação total somou 37.491.000. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados normalmente a partir das 20 horas. Campeonato Paulista, você gosta de futebol? Olha, dos grandes clubes, só Palmeiras disputa a semifinal do Campeonato Paulista de Futebol 2023. Depois do Corinthians ser eliminado das semifinais do Paulistão pelo Ituano, em seguida foi a vez do São Paulo também deixar a competição. O clube são paulino perdeu nos pênaltis. Corinthians também perdeu nos pênaltis, né? De 6-5 para o Água Santa, clube de Diadema, interior de São Paulo, na terça-feira, dia 14 de março de 2023. No tempo normal, a partida realizada no Allianz Parque terminou em 0-0. Com isso, apenas o Palmeiras, que enfrentará o time de Itu,
será um grande clube na disputa de 2023 do Paulistão. O outro confronto será entre Red Bull, Bragantino e Água Santa. Então, Red Bull enfrenta o Água Santa e o Palmeiras, o Ituano. Chuva! Você gosta de chuva ou não gosta? Tem gente que não gosta de chuva, mas ela é importante, né? Para amenizar a temperatura, para ajudar a agricultura, para abastecer os veios d'água. Nova precipitação pluvial em território colatinense. Olha, uma chuva de fim de verão caiu sobre Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, nesta quarta-feira, 15 de março de 2023. A precipitação chegou depois de algumas anteriores, no fim de fevereiro e no mês de março, em dias de calor intenso. Algumas pessoas adquiriram guarda-chuvas nas ruas a fim de enfrentar a pluviosidade. Quem foi trabalhar ou tinha outro compromisso foi obrigado a apoderar-se de seu guarda-chuva ou capa para se proteger, mesmo existindo aqueles que enfrentam os pingos sem se importar. Tem gente que vai para cima da água, né? Não quer nem saber. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de quarta-feira, 15 de março de 2023. Eu transmito as manchetes desse jornal porque é o único que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes nos municípios capixabas. Então, eu dou muito valor ainda ao periódico impresso. Vamos ver o que saiu na capa? Tá aqui, olha, fim de semana com carnaval fora de época e shows. Moradores de rua ocupam campo abandonado. Minha nossa, hein? Isso deve ser em Vitória, capital, já que esse jornal é editado em Vitória. Feira com 2.000 vagas de trabalho e estágio. A Tribuna nas escolas, dedicação para desvendar os mistérios do universo. Heitor Fischer tem mais de 30 medalhas e inspirou o irmão Heron, que conquistou 2 cursos na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Chat GPT. Esse Chat GPT está dando o que falar, né? Está sendo bem divulgado. Agora é capaz de interpretar até memes. Novo modelo faz tarefas mais complexas. Empresários são investigados por fraudes milionárias. Operação da Polícia Federal. 9 empresas são suspeitas. Pop.zap. Fãs apostam na gravidez da cantora Maiara para justificar a recente volta com o namorado pela 12ª vez. Vamos a uma catequese agora. Eu colhi essas informações do site do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. É uma meditação sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Diz o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica. São conceitos morais do Antigo Testamento que ainda permanecem. O professor e escritor Felipe Aquino diz que Jesus valorizou tremendamente o Antigo Testamento, referindo-se a Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19, onde Jesus disse que não veio para abolir o Antigo Testamento. Houve uma heresia chamada marcionismo, do herege gnóstico Marcião, que queria que a igreja abandonasse o Antigo Testamento, ficando somente com o Novo Testamento. A igreja, no entanto, não aceitou a proposta. O Antigo Testamento possui conceitos morais, judiciais, litúrgicos e cerimoniais. Toda a parte litúrgica, cerimonial e judicial era para aquele tempo, a fim de preparar o povo para a chegada de Jesus Cristo. No entanto, os conceitos morais continuam valendo, pois os 10 mandamentos e toda a beleza dos salmos vieram do Antigo Testamento, além de tantos ensinamentos profundos dos provérbios, livros sapienciais dos profetas. Em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19, Jesus deixa bem claro que veio dar pleno cumprimento ao Antigo Testamento, ou seja, ele não é só o redentor da humanidade, mas também o legislador. Ele vem como Deus. Por isso diz: vocês falam isso, mas eu vos digo, mostrando a soberania divina dele como legislador. Ele é o novo Moisés.
Moisés recebeu a lei no Monte Horebe e Cristo renova essa lei no Monte das Bem-aventuranças. Olha aí a explicação do professor Felipe Aquino. Agora, no Monte das Bem-aventuranças, com o poder divino. No contexto da época de Moisés, 3.000 anos atrás, ou seja, 1.200 anos antes de Cristo, imperava a violência e a vingança, contexto daquele povo, daquela época, daquela cultura. Então, o que Deus fez com a lei do Antigo Testamento? Ele vai retirando do povo essas coisas erradas. Ele entra naquela realidade e vai transformando gradativamente até chegar ao Sermão da Montanha, onde Jesus diz que acabou o olho por olho, dente por dente, acabou o ódio aos inimigos. Ele prega para que as pessoas amem os inimigos, orem pelos perseguidores. É importante meditar a palavra de Deus com fé. Não é a palavra de homem que o tempo apaga, mas palavra de Deus, que tem poder, que realiza o que ela significa. Quando a pessoa toma posse na fé, da verdade religiosa que está na palavra de Deus, ela age na sua vida. Olha aí, tem que tomar posse para a palavra de Deus agir na sua vida. Tem que acreditar e viver o que diz a palavra. Vamos fazer isso? Não só ler, mas tomar posse da palavra de Deus. Temos aqui também dia 16 de março, quinta-feira, 19 horas. A missa terá outro presidente, Frei Luiz, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Dia 17 de março, sexta-feira, ao meio-dia, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, missa presidida pelo Frei Pedro. Às 15 horas haverá a celebração da Via Sacra, também na Catedral Colatinense. 19 horas de sexta-feira, haverá a missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral. E no mesmo horário, 19 horas, missa presidida pelo padre Hernando Samuel Fantin na comunidade católica Santa Luzia, que corresponde ao bairro Alto Vila Nova. Bem, você pode obter mais informações comparecendo à Secretaria Paroquial, que funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, de terça a sexta das 8 às 11 e das 13 às 18, no sábado das 8 às 12 horas. Telefones para mais informações, 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Paróquia Santa Clara, paróquia dos franciscanos em Colatina, paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas. Atenção para os telefones, 0 operadora 27 99934 5155, 3722 6249 e 3721 0864. Diariamente, às 7 horas, de segunda a sábado, tem missa no Mosteiro das Irmãs Clarissas, hein? E no domingo, às 8 horas. Agora, para saber o horário de missa na Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, zona norte de Colatina, temos o telefone 99507 2251. E você que está em Vila Velha, quer saber de informações do Santuário Divino Espírito Santo na região central? Telefones 0 operadora 27 99985 3558 é o WhatsApp, e o fixo 3329 1266. Agora vamos falar de emprego, chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, Cine de Colatina, divulgou na quinta-feira, dia 2 de março, 96 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. Se você quiser ligar, o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. O Cine intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos empregados, né, nos trabalhadores, nos operários. O endereço físico é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro.
Dengue mata no Espírito Santo. O ano de 2023 não começou bem para quem contrai a dengue no território do estado do Espírito Santo. A dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. De janeiro até o sábado, dia 4 de março de 2023, 11 pessoas já morreram por causa da enfermidade no território capixaba. Em todo o ano de 2022, foram 6 pessoas mortas, acometidas pela doença provocada pelo mosquitinho. O 9º boletim epidemiológico da dengue foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na sexta-feira, dia 10 de março. O documento diz que foram notificados 37.565 casos de dengue no Espírito Santo, com incidência de 934,77 casos por 100 mil habitantes entre a semana epidemiológica número 1, de 1º de janeiro de 2023, a 7 de janeiro de 2023, e a semana epidemiológica 9, de 26 de fevereiro de 2023 a 4 de março de 2023. Foram confirmados, então, 11 óbitos nesse período por causa da dengue. Olha o que um mosquitinho desse tamanho pode causar na gente, hein? Mais ônibus! Olha, capixabas cobram mais ônibus. E vocês querem saber para que itinerário é? Eu vou falar aqui. Já deveria haver linhas de ônibus circulares entre os municípios de Fundão, Ibiraçu, João Neiva e Colatina, aqui no Espírito Santo. As pessoas que necessitam transitar de coletivo por essas cidades que são próximas, são obrigadas a esperar às vezes horas para embarcar num carro da aviação Águia Branca e fazer o trajeto. Muitos capixabas reclamam da situação ao ter que esperar na agência da aviação, principalmente quando há engarrafamentos por conta de acidentes e também do pare e siga. Não é fácil, gente. Eu estava em Fundão na última segunda-feira e precisei voltar para Colatina, que é a minha base de trabalho e de domicílio. E foram mais de 2 horas de espera por um ônibus que me trouxesse a Colatina. Nem para João Neiva eu conseguia. Nem de Fundão para João Neiva. É difícil, hein? Teria que haver ônibus circular de meia hora por ali, entre Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Colatina, sei lá, o ônibus da aviação Cordial, por exemplo, que faz a linha entre Aracruz e João Neiva, por exemplo, facilitaria para os trabalhadores, para os viajantes, para moradores que necessitassem fazer algum serviço, né, ou algum contato. Agora vamos falar de futebol. Você gosta de futebol? Você que acessa o web jornal do Paulo Maciel. Flamengo vence o Vasco. O Flamengo venceu o Vasco e jogará pelo empate no domingo, dia 19 de março, para ir à final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, chamado de Cariocão ou Carioca. Os rubro-negros e cruz-maltinos se enfrentaram na segunda-feira, dia 13 de março, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, capital fluminense. Foi uma partida com 5 gols pelas semifinais e os flamenguistas saíram vitoriosos com placar de 3-2. Outra informação, olha para você aí que está vendo preços subirem. Energia mais cara, além do aumento das invasões de terra, aumentos de preço dos combustíveis, entre outros malefícios, o brasileiro nesta gestão petista que aí está, tem visto sobressaltado as faturas de energia elétrica com valores bem mais altos, hein? Algumas mercadorias em supermercados também têm subido de preço. Sobre a invasão de terra, o comentarista Roberto Mota disse no programa Os Pingos nos Is do YouTube, em 8 de março,
que o MST arregimenta pessoas ingênuas, mulheres e crianças, a fim de depredar e destruir propriedades alheias. Outro comentarista, José Maria Trindade, afirmou que um deputado federal do Rio Grande do Sul protocolou um pedido de CPI contra o MST para investigar quem invade propriedade privada. A CPI vai propor que o invasor fique sem benefícios, como progressão de pena e ação social governamental, como o Auxílio Brasil, por exemplo. Há ainda a proposta de outro parlamentar que classifica a invasão de terra como crime de terrorismo. Da Bahia, os próprios proprietários de terras desmontaram acampamento de invasores, impediram invasão. Quem é proprietário de terra tem o direito de se defender, né? Propriedade é algo sagrado. Vamos lá, agora vamos falar de pesquisa de preços. Quem me segue já sabe que eu faço pesquisa para comprar produtos para o meu lar. E quando eu encontro o menor preço, eu passo para vocês aonde foi que eu comprei. Por exemplo, eu comprei pão de forma nonodomício, 450 gramas. O menor preço que eu encontrei foi R$ 4,89 no supermercado Lavagnoli, Rua Germano Naumann Filho, no centro de Colatina. No mesmo local, eu comprei macarrão espaguete, o quilo R$ 6,98. E a mortadela perdigão, o quilo R$ 8,98. Tem mais alguma coisa? Assim, eu comprei biscoito recheado da marca Renata, Twitter, 112 gramas, R$ 1,89. Tem mais alguma coisa? Ah, sim, cerveja em lata zero álcool, sem álcool, da marca Budweiser, no Lavagnoli de São Silvano, Avenida Silva Vidos, 1169. Paguei, o menor preço que eu encontrei, R$ 3,59 a lata de 350 gramas. Ok? No entanto, minhas contas de energia vieram mais altas. Olha, as contas subiram. Deixa eu ver aqui o que se cobra nessa conta de energia. Tem aqui tributos, PIS, PASEP, alíquota 0,83%, COFINS 3,8%, ICMS, que é o imposto do Estado, nossa, 17%. 17%. O presidente Bolsonaro, quando estava no poder, dirigindo o governo brasileiro, ele justamente falava sobre isso, a cobrança dos tributos estaduais que influi no preço alto dos serviços prestados à população, como, né, energia, água, aí tem também telefone, combustíveis, né? E agora esse atual gestor que está aí, petista, se preocupa com isso, hein? E falar nisso, olha, vida complicada atual. Eu vi um comentário muito procedente na web, na internet, em que o autor questionava o fato de um indivíduo barbudo querer entrar no banheiro feminino cheio de empáfia e se dizendo transexual. Olha, uma coisa que assusta, sendo no mínimo estranha. Fica imaginando a cabeça de uma mocinha que está nesse espaço para procedimentos e cuidados íntimos. Já pensou? Sua filha, minha filha, num banheiro, num ambiente de toalete, de repente chega um indivíduo barbudo, dizendo que é trans e vai lá para fazer suas necessidades junto com a mocinha. Meu Deus do céu. Não sei. Não sei aonde isso vai parar, essas coisas. Não sei onde isso vai chegar. Agora eu vou falar sobre obsessão e ódio. Vai na mesma linha. Tem umas mídias por aí, aparentemente formadas por homoafetivos esquerdistas, que infelizmente são vidradas, obcecadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no viés do ódio.
Qualquer coisa é motivo para uma postagem maldosa, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo na atual gestão federal petista que aí está e nada é divulgado. A parcialidade, obsessão esquerdofrênica nesses endereços telemáticos. Pelo menos 80% do que postam não fariam falta alguma se não tivessem sido publicados. Eles têm uma obsessão maluca, um ódio tremendo, parece, isso dá a entender, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qualquer coisinha eles postam, um estardalhaço, e pode ser algo que está sendo apenas ventilado. Pelo amor de Deus, que turma, hein? Gente, não é fácil, não. Rodoviária de Colatina, vamos falar para você que viaja, você que gosta de estar sempre nos ônibus rodoviários. A agência de venda de passagens da aviação Águia Branca afixou um aviso informando que funciona na rodoviária de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, das 5 horas às 19h50 de segunda-feira a sábado. Olha o horário de abertura da agência. E das 7h50 às 19h50 no domingo. Então, no domingo abre mais tarde, 7h50, vai até às 19h50. No local, há uma máquina eletrônica de autoatendimento para aquisição de passagens online. Mas eu já tentei lá, uma vez que eu ia viajar e não tinha passagem, eu não consegui nada nessa máquina de autoatendimento, não. Não sei se não tinha vaga para embarcar nos ônibus. Amigos e amigas, é hora de refletir, de pensar. Aqui no blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos a algumas reflexões? Refletir e pensar com serenidade é preciso. Vamos falar da propaganda enganosa para distintos grupos sociais. Vejam bem, feministas com a provocação: mulherada, você é empoderada, pode ser o que quiser. Fazem uma publicidade e apologia enganosa, na minha opinião. Hoje vemos mulheres se embriagando tanto ou mais que os homens e, consequentemente, estragando seu corpo e sua mente. Elas não são tudo isso que apregoam por aí as mídias tomadas pelo ativismo cultural, libertário, anarquista. Ninguém pode tudo. Ninguém é super mulher. Ninguém é guerreira no sentido estrito da palavra. Ninguém é guerreira no sentido estrito da palavra. A fêmea, gente, tem um corpo até fisicamente mais frágil que o do homem. Mas a propaganda esquerdofrênica tomou conta do mundo ocidental. E mesmo os políticos e agentes públicos mais conservadores têm medo de contestá-la e se acovardam ou se acomodam, acatando tudo que é imposto por uma mídia terrível e massacradora. Não é fácil enfrentar essa mídia. Aí muitos vão se acomodando, vão aceitando tudo. Infelizmente. E aí, o que era inimaginável tempos atrás está se tornando cada vez mais normal. Vemos mulheres se embriagando, conduzindo veículos automotores bêbadas, caminhando bamboleantes e deixando sapatos pelo meio do caminho, matando maridos, vociferando pelas ruas na madrugada, se drogando, dormindo nas calçadas para tomar, injetar, cheirar ou fumar entorpecentes, se entregar aos prazeres
carnais e ameaçando o homem por qualquer coisa. Tem assédio de tudo agora. Assédio moral, assédio carnal, assédio mental, psicológico, assédio conjuntural, estrutural, e sabe-se lá até onde isso vai chegar. O negócio é ir dando direitos e mais direitos à mulher. Virou moda. A compleição, vejam bem, vamos analisar lucidamente. A compleição e conformação física de um ser feito para dar à luz outro ser não comporta por muito tempo toda essa loucura, essa vida desregrada. Percebe-se a triste sina do indiferentismo religioso, a liberação total dos costumes, que se torna uma libertinagem, a falta de decência, de aparência, a fêmea querendo ser macho, o macho querendo ser fêmea, enfim, é mesmo uma libertinagem avassaladora. Alguns acadêmicos de Araque, sentenciadores de Araque também, mas que acabam impondo suas vontades, legisladores, políticos sem Deus, inventaram até um tal de pavor estrutural da pessoa de bem ao homolascivo, homoafetivo, homossexual. Colocaram esse ser que opta por um prazer sexual desordenado no pedestal, gente. É incrível. E a imunidade sanitária dele se esvai a partir da promiscuidade proporcionada pela apologia midiática. Pensem nisso. Aqui é um equilíbrio que nós estamos passando. Nós sabemos perfeitamente que isso não vai chegar a um bom termo. O fim pode ser trágico, como já o foi para muitos. É triste, mas é isso que acontece cada vez mais. Liberação total de costumes e mesmo de atos insanos, principalmente para mulheres incautas, homoafetivos, afrodescendentes, adúlteros, adolescentes. Notadamente, os protagonistas são da esquerda política, ou seja, é o que tem 100% de perdão, mesmo estando no caminho torto. Há personagens que inventam agressões, praticam a cristofobia, invadem templos, matam, corrompem. Esses são os protegidos de um arcabouço normativo engendrado talvez para dar uma boquinha a muitos agentes públicos em repartições e mais repartições governamentais, que vão sendo criadas a todo instante a fim de sugar o dinheiro do contribuinte tupiniquim. Esse Brasil nosso não vai sair do lugar, não, desse jeito. Deve haver também outros fins confessáveis e inconfessáveis nessas elucubrações magistrais das mentes prodigiosas do mal e da hipocrisia e disfarçatez. O que chama a atenção é que não há quem pare esses impositores de suas vontades mundanas. Ao contrário, isso só vai crescendo. É mesmo o caminho da perdição social, político, religiosa. Seria uma nova Sodoma? Esse episódio da Bíblia é fichinha diante do quadro atual que se nos apresenta. É picardia, hein? O que se vê na conjuntura atual. Começando pelos ditos do primeiro mundo. O primeiro mundo está se acabando, se destruindo nos seus valores morais. Por isso eu clamo, se assim me for permitido, eu clamo. Posso fazer esse clamor? Amigos,
Irmãos, voltem-se para Deus enquanto é tempo. Não sejam insensatos. Tenham lucidez, clarividência. Daqui a pouco esse corpo perecível, esse físico com prazo de validade estabelecido, e essa mente voluptuosa e criadora de prazeres infinitos, estarão se extinguindo. Todos. Todos e todas. Que bobagem, né? Homens e mulheres homoafetivos, homoafetivas, afrodescendentes, afrodescendentas também, esquerdofrênicos e esquerdofrênicas, como querem os politicamente corretos, todos são criaturas frágeis, pecadoras, imperfeitas nessa passagem terrena. Convençam-se disso já. Não esperem a hora do falecimento, pois pode ser tarde demais. Reflexão, dilema sobre algo que acontece, está pairando no ar. A besta. Será que estamos na iminência de receber a tal besta do Apocalipse no Brasil? A besta do Apocalipse já está no Brasil, junto com todos os seus demônios? Pois não é que a balbúrdia, a ativista política esquerdofrênica intolerante, se instalou de novo na terra dos tupiniquins? Estão soltando foguetes e comemorando os nécios, os odientos, corruptos, ladrões, reiterados, inconsequentes, os nababos espertos e as nababas espertas, como querem os politicamente corretos, né? Tudo agora tem que colocar o feminino também, né? Então, os nababos e as nababas, os acadêmicos e religiosos de Araque, os mamadores e as mamadoras das tetas do governo. E tem malfeitor e malfeitora, como pregam os politicamente corretos, até saindo das prisões. Sei lá, mas parece mesmo o fim dos tempos seculares, com esse vale-tudo político, jurídico, social. Tempos difíceis, hein? Difíceis até mesmo de fazer uma reflexão. Mas nós somos duros na queda. E vamos falar, inclusive, sobre a mão forte de Deus agora. Você já sentiu a mão forte de Deus em sua vida? Quando Deus age, como em Sodoma e Gomorra, em que destruiu as cidades, é quando ele não pode deixar o mal crescer infinitamente, indefinidamente. O castigo é quando extrapola-se o limite da justiça e aí não tem volta. Nem entre os humanos na Terra isso pode acontecer. Ou seja, quando a pessoa começa a praticar muita coisa errada, o mal exagerado é punido com prisão, caso contrário, contamina toda a sociedade. Aí é um vale tudo. Então, é preciso, às vezes, de contenção. O Vesúvio, vulcão, soterrou cidades perto de Nápoles nos anos 70 d.C., também como uma espécie de punição pelo mal praticado. E vem então a pergunta. Ela nos parece interessante. Até quando o braço da justiça de Deus não cairá sobre nós na atualidade? Isso porque
a ofensas terríveis a Deus, como abortos, eutanásias, ideologia de gênero e destruição da família, movimento feminista agressivo contra a igreja, blasfêmias. Sobre liberdade e permissão do mal. O mal não é feito por Deus. Ele não é paternalista, nem passa a mão por cima do mal. Deus nos deu inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória para fazer o bem. Se o indivíduo se afasta de Deus, se coloca sob a influência do demônio e o mal acontece, Deus permite. Jesus já disse que o demônio vem para inaugurar a fase do roubo, da morte, da destruição. E já inaugurou essa fase. Desde que o anjo mau passou a agir, querendo também ser Deus. Se a pessoa não quer Deus, fica sob a influência do demônio. Ela quer Deus ou não? Quer o bem ou o mal? Quer a verdade ou a mentira? É uma decisão individual de cada ser humano. Por isso todos serão julgados. Cada um tem a responsabilidade de escolher o bem, e quem escolhe o mal é por culpa própria. O mal irá acontecer e Deus não irá passar o pano, pois ele é pai, mas não paternalista, ou seja, corrige o filho que erra. Quem não corrige é que age como paternalista. É aquele pai que acha graça quando o filho pronuncia palavrões, quando a criança quebra as coisas, e assim vai criando uma cobra para mordê-lo posteriormente. Sobre ainda esse assunto, o mal, vamos falar a respeito de acidentes que acontecem. Nós todos pertencemos a Deus, e seja feita a sua vontade. Deus não quer que um acidente ou mal aconteça com nenhum de seus filhos adotivos, mas Ele o permite, pois estabeleceu a vida humana por meio de leis. Por que acontece um acidente? Porque houve falhas humanas, possivelmente. O melhor nesses casos é entregar nas mãos de Deus, oferecer-lhe inclusive dores e lágrimas, pelo bem das vítimas, pela salvação das almas dos mortos. Ainda nessa reflexão, temos aqui sobre amores. A teologia da igreja explica sobre 3 tipos de amores: ao amor ágape, filos e o amor eros. Palavras que provêm do grego. O ágape é o amor cristão, o amor da caridade. O filos é o amor da amizade, como 2 pessoas amigas que se amam, se gostam, uma quer o bem da outra. E o eros é o amor do casal, unido pelo matrimônio, onde existe a vida sexual também. Cristo, quando fala do amor, trata-se do amor caridade, o amor de Deus pelo ser humano, o ágape. Deus caritas est. Deus é caridade, Deus é amor. Essas reflexões são do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, vendo o seu programa Pergunte e Responderemos, eu captei essas reflexões para passar para todos vocês, meus amigos e amigas. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia. Se for para o seu bem, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, vem do dialeto de Jesus, o aramaico, e significa: vinde, Senhor Jesus, um dia Jesus voltará. A segunda e derradeira vinda de Jesus.
todos serão julgados, a humanidade inteira, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para esse juízo final. É o fim da história que está previsto, a parousia. O apóstolo São Paulo diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Glória, nossos corpos glorificados. Glória para quem se reconciliar com Deus, nessa passagem efêmera aqui pela terra. É a nossa chance de obter o novo Éden, a vida eterna com Deus, e não a tormenta eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, eu quero a vida eterna convosco.